Gengis Khan, cujo nome verdadeiro era Temujin, é um dos personagens mais conhecidos e intrigantes da história. Ele foi o fundador e líder do Império Mongol, um dos maiores impérios da história da humanidade. No entanto, ao longo dos séculos, a figura de Gengis Khan tem sido alvo de muitos mitos e distorções, que contribuíram para a construção de uma narrativa negativa em relação à sua história. Neste vídeo, examinaremos os fatos históricos em torno de Gengis Khan e discutiremos alguns dos mitos mais comuns associados a ele. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like para trazermos mais vídeos como esse. Para entender a história de Gengis Khan, é importante analisar o contexto histórico em que ele viveu. No século XIII, a Ásia Central era uma região de conflitos constantes entre tribos nômades, clãs guerreiros e impérios estabelecidos. Temujin, desde jovem, enfrentou inúmeras dificuldades e após a morte de seu pai, sua família foi excluída de seu clã e ele foi deixado à própria sorte. No entanto, ele demonstrou habilidades militares e políticas notáveis e começou a reunir seguidores leais ao longo dos anos. Mitos e realidades cercam a figura de Gengis Khan, o lendário líder mongol. Ao longo dos séculos, vários mitos foram criados em torno de sua pessoa e suas conquistas. Vamos explorar alguns desses mitos e analisar as realidades históricas que os cercam. Mitos de crueldade desenfreada. Mito: Gengis era um líder impiedoso e sanguinário que praticava massacres e genocídios indiscriminadamente. Realidade: embora Gengis Khan tenha conduzido campanhas militares e seu império tenha se expandido através de conquistas, é importante considerar o contexto histórico da época. A guerra era uma realidade constante na Ásia Central e os métodos empregados por Gengis Khan não eram incomuns ou excepcionais para a época. Além disso, ele também adotou medidas políticas e administrativas para consolidar o poder em seu império. Mito da destruição total. Mito: Gengis destruiu cidades e civilizações inteiras por onde passava, deixando apenas ruínas e morte. Realidade: embora tenha havido batalhas e saques durante as campanhas militares, seu objetivo não era simplesmente destruir civilizações, mas sim unificar as tribos mongóis e estabelecer um império estável. Em muitos casos, ele permitia que as cidades se rendessem pacificamente, oferecendo a oportunidade de se juntar ao seu império e se beneficiar de sua administração. Mito da intolerância religiosa. Mito: Gengis era intolerante em relação a outras culturas e religiões, perseguindo e destruindo crenças diferentes das suas. Realidade: ele adotou uma política de tolerância religiosa e cultural. Durante seu reinado, ele incentivou o comércio, promoveu a liberdade religiosa e protegeu artistas e intelectuais. Ele valorizava a diversidade cultural em seu império e permitia que povos de diferentes religiões praticassem livremente sua fé. Mito da superpopulação. Mito: disse que as conquistas de Gengis Khan levaram à morte de tantas pessoas que a população mundial diminuiu significativamente. Realidade: embora suas conquistas tenham resultado em perdas de vidas humanas, especialmente durante as batalhas, não há evidências confiáveis de que tenham causado uma diminuição significativa da população mundial. Muitos estudos populacionais mostram que a hipótese de uma redução demográfica massiva é exagerada. Embora Gengis Khan seja frequentemente retratado de forma negativa na história popular, é importante destacar seu legado duradouro. Sob seu governo, o Império Mongol estendeu-se por uma vasta extensão territorial, promovendo o comércio, o intercâmbio cultural e a transmissão de conhecimentos entre os povos. O Império Mongol também estabeleceu rotas comerciais seguras, conhecidas como a Rota da Seda, que conectaram o Oriente e o Ocidente, facilitando o intercâmbio comercial e cultural entre essas regiões. A história de Gengis Khan é complexa e multifacetada, e muitas vezes é distorcida por mitos e estereótipos. Embora ele tenha sido um líder militar e conquistador, é importante compreender o contexto histórico em que ele viveu e avaliar suas ações à luz desse contexto. Ele adotou medidas políticas e administrativas inovadoras, promoveu a tolerância religiosa e cultural e deixou um legado duradouro que moldou a história da Ásia Central e do mundo.